Bom, a gente está acompanhando essa situação da Cracolândia, inclusive quem falou também a respeito disso foi o vice-governador do estado de São Paulo, que está no comando, inclusive, da cidade do estado de São Paulo, já que o governador está viajando, né? E ele falou sobre a Cracolândia hoje, mais cedo, na TV Globo. O vice-governador Felício Ramute, ele negou que os usuários da Cracolândia se espalharam para outras regiões do centro. E disse mais: não dá para dizer que a Cracolândia acabou e nunca vamos usar essa frase, porque é algo permanente e que precisa ser vigiado e acompanhado a todo momento. O governador, o vice-governador, também disse que eles estão tratando isso do ponto de vista de saúde. Falou que foram mais de 20 mil atendimentos, inclusive, que foram feitos com pessoas internadas em relação ao que acontece lá na Cracolândia. E disse: a maioria está sendo cuidada. Vamos lá, Sakamoto, você também que acompanha esse caso mais de perto, como é que você analisa essas ações da Cracolândia neste momento? É possível dizer que eles estão realmente resolvendo o problema da Cracolândia? A Tabata trouxe aqui: isso é uma ação de marketing e eu não acredito nisso. O que você tem de informação e acompanhamento em relação a isso? Olha, Fabiola, primeiro, antes de mais nada, acho que vamos lembrar que o que está acontecendo, tanto na Cracolândia quanto no Moinho, são coisas muito preocupantes, né? Você não tem solução para o problema social de uma hora para outra. Quando desaparece muita gente, de repente, alguma coisa aconteceu. Então, tem que se buscar informações, o que aconteceu com aquele grupo de pessoas. Por quê? Porque as políticas que vinham sendo implementadas pelo governo municipal são insuficientes para ter o resultado que o prefeito está alardeando, em primeiro lugar. Né? Isso tem a ver com o ataque ao primeiro comando da capital na favela do Moinho. É claro que a favela do Moinho tem a presença do PCC, é claro que o crime organizado domina o tráfico na região, é claro que o crime organizado precisa ser extirpado, é claro que o crime organizado não vai ser extirpado soltando balões com o nome Esperança e todo mundo fazendo ciranda. Isso não vai acontecer. É claro que precisa da ação enérgica do Ministério Público, da polícia, tudo isso mais. Contudo, o que está acontecendo neste momento não ao que tudo indica, não é o resultado da aplicação de políticas sociais e de saúde pública e de moradia por anos. Não! O que está acontecendo agora na verdade, a continuidade de uma política, ao meu ver, extremamente complicada, que se aproveita das ações do Ministério Público, de polícia, para ataque ao crime organizado, que se aproveita de outras políticas que estão tocando para justificar a expansão, para justificar os interesses da especulação imobiliária. Né? É interessante, em São Paulo, gente, não se morre de frio e nem se morre de reintegração de posse, se morre de especulação imobiliária, né, instrumentalizada pela falta de políticas públicas de moradia ou mesmo instrumentalizada pela violência policial. Né, o mercado imobiliário em São Paulo elege gente, ajuda a orientar, pressiona contra políticas A, B ou C, instrumentaliza também segurança pública. A gente sabe disso, ainda mais numa região como aqui o Campos Elíseos, que tem planos de empresas, tem planos de governo, o governo quer transferir a sede do poder para cá, tudo para alterar, sabe, numa situação que pode render dezenas, centenas de bilhões de reais para muita gente por aqui. Então, o ponto é o seguinte: durante muito tempo, né, fez um diagnóstico do que é a Cracolândia e da necessidade que precisa ser feita de investimento, não é só em moradia, mas é atendimento, assistência social, reintegração com o pessoal da Cracolândia. Os governos fizeram? Não de forma suficiente. Então, sim, precisa ser investigada as denúncias do que teria acontecido com esse pessoal. Eles foram empurrados, eles foram espalhados, as pessoas não somem. As pessoas não somem, elas vão para algum lugar. E o vício, a dependência não desaparece de uma hora para outra se não for trabalhada de forma coerente e integrada com um plano maior. Da mesma forma, tudo que está acontecendo agora na favela do Moinho é extremamente preocupante, tá? Tem um processo de desocupação, tem protesto, tem violência policial. A gente está conversando com os colegas que estão lá, estão narrando violência policial na favela do Moinho. Não é a primeira vez, a favela do Moinho vira e mexe, tem isso. Tem que ser, mas tem bandido. Desculpe, não dá para você dizer que uma comunidade inteira, estabelecida naquela região, muitas vezes que presta serviço para sabe, são faxineiros, são motoristas, são trabalhadores pobres que prestam serviço para toda a região aqui,
que moram lá por falta de estrutura, por falta de casa, por saber que morando lá tem acesso melhor ao mercado de trabalho, porque estão mais próximo do centro da capital, não dá para dizer que todos eles estão ligados ao crime organizado, pelo amor de Deus. É que nem dizer que o Alemão, que a Rocinha, que Paraisópolis é feita de bandido. Não dá. Então, o que acontece? Repito, tem que se dar apoio às ações do Ministério Público, da polícia, tudo para combater o crime organizado. Mas, ao mesmo tempo, se a cidade de São Paulo não agir com políticas de moradia, com políticas de atendimento social, a gente sim vai espalhar e mandar para a franja da cidade os vulneráveis. É inacreditável, Fabíola, mas no final das contas, a cidade continua produzindo vítimas e lucros na mesma medida. Bom, vamos colocar aqui no telão as imagens da Cracolândia, porque isso que a gente está falando é algo que dói a todo paulistano, né? Principalmente para quem mora no centro de São Paulo. Quando a gente vê e passa por aqui, isso aqui é nosso caminho, a Cracolândia, né? A gente está vendo aqui agora a Cracolândia vazia, essa aqui seria a Cracolândia, né? Que é esse triângulo aí no qual as pessoas ficavam ali consumindo drogas. Essa imagem está sendo produzida neste momento pelo governo do estado de São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo. Porque é uma dor, um lugar que você encontra um monte de gente. Só que basta você sair pelo centro que você vai encontrar. Eu, que inclusive ando pelo centro de bicicleta, são vários pontos que você vê, né? Você vê pessoas debaixo do Minhocão, que eles também já conseguiram retirar as pessoas de lá. Mas para onde vão essas pessoas? Como disse o Sakamoto, eu acho ótima essa sua frase, as pessoas não desaparecem. Os usuários não desaparecem, eles precisam de tratamento. O que dá para você fazer é colocar essas pessoas, claro, oferecer a elas atendimento médico, que é o que o vice-governador disse que eles estão fazendo. E, é claro, você conseguir evitar que a droga chegue até lá, né? Você prender os traficantes. Bom, o padre Júlio Lancelotti, que faz o acompanhamento das pessoas em situação de rua, que todos os dias vai para o centro de São Paulo acompanhar, ele tem feito denúncias. Eu não sei, tem o áudio dele? A gente pode ouvir? Não sei se é em áudio ou não, pensei que não era. Vamos ouvir um trechinho do padre Júlio. Ele está dizendo, inclusive... Ele diz, o padre Júlio, ele tem feito uma série de postagens em suas redes sociais, falando que ele vem recebendo denúncias. E ele diz, o bonito é a autoridade assumir e dizer a verdade. Não adianta fazer propaganda política. Vamos ouvir o que o padre Júlio está falando do que ele viu hoje nas ruas. Todos desapareceram na área chamada Cracolândia e naquela área da Luz. Eles estão ficando espalhados pela cidade. Dizer que todos estão em clínicas ou que foram para um lado ou para o outro, não é verdade. O bonito é a autoridade assumir e dizer a verdade. Você estava onde, meu irmão? Eu estava na Cracolândia. Na Cracolândia. Isso. E por que você saiu de lá? Saí de lá por causa da opressão da polícia. A polícia vive batendo na gente, manda a gente para um canto de outro e agora eles estão pegando e ameaçando a gente de morte. Ameaçando de morte? Sim. E estão espalhando pela cidade? Estão espalhando pela cidade. Foi oferecido clínica para você? Para mim não, até agora não. E trabalho foi oferecido para você? Também não. E qual é a opressão que eles têm feito com você? Eles batem na gente, jogam spray de pimenta, ameaçam a gente de morte. E chegam a ameaçar de morte? Chega a ameaçar de morte. Então a gente precisa arranjar agora. Vamos ver aqui um lugar para você ficar. Bom, estamos aí acompanhando. Essas declarações são muito fortes, né? Como a gente está vendo aí, o padre Júlio entrevistando um usuário, um dependente químico, que segundo ele vem recebendo ameaças, diz que apanhou, diz que foi expulso da região e foi acolhido aí pelo padre Júlio. Inclusive, ele até mandou também áudios para a gente, falando do que ele viveu. A nossa produção entrou em contato tanto com o governo do estado de São Paulo quanto com a prefeitura para perguntar a respeito dessas denúncias que estão chegando, não apenas para o padre Júlio, mas também à imprensa, sobre essas pessoas que estão sendo expulsas do centro. Vamos lá, Josias. Queria uma análise sua. A gente sabe que esse é um problema complexo da cidade de São Paulo, mas que nos causa muita dor. Ninguém quer ver o centro dessa maneira como ele está, né? O governo do estado de São Paulo está querendo apresentar esse resultado. E a imagem que a gente vê agora é realmente que a Cracolândia ali instalada não está lá. Mas significa que ela não existe mais? Não há mágica capaz de fazer sumir do dia para a noite um flagelo crônico do tamanho da Cracolândia, né? É preciso aplicar
sobre o truque alardeado pelo governador Tarcísio de Freitas, pelo prefeito Ricardo Nunes, pelos seus auxiliares, é preciso aplicar sobre esse truque a lente de aumento de 2026. Claramente, a Cracolândia está sendo transformada numa peça de marketing. No início do ano, pouquíssimos meses, em janeiro, nós estávamos discutindo aqui o problema da Cracolândia sob outro ponto de vista. Naquela ocasião, o que se discutia é que a prefeitura tinha levantado um muro de concreto defronte da Cracolândia, para separar a Cracolândia de uma via por onde transitavam várias pessoas, automóveis. Então, o muro virou assunto do Supremo Tribunal Federal, porque o PSOL entrou com uma ação e o Alexandre de Moraes rodou a toga, intimou o prefeito Ricardo Nunes a prestar esclarecimentos sobre esse muro. Agora nós estamos falando, isso nós estávamos discutindo em janeiro. Agora sumiu a Cracolândia? A solução da prefeitura era um muro. De repente sumiu a Cracolândia? Evidentemente, há um fator eleitoral, seja para a disputa estadual, seja para a disputa presidencial, a resolução do problema da Cracolândia seria um extraordinário feito político. Agora, é preciso analisar o que está acontecendo. Vimos aí o vídeo do padre Júlio Lancelotti entrevistando uma pessoa que foi empurrada na base da violência para fora da Cracolândia, e é preciso considerar, Fabiola, nós vamos entrevistar daqui a pouco o promotor Lincoln Gaquia, né? Eu tenho muito interesse em ouvi-lo, porque há uma operação deflagrada, uma investigação que foi deflagrada lá em 2023, no ano seguinte a investigação virou uma operação formal, e desde então o Ministério Público de São Paulo já acionou diferentes órgãos da Prefeitura e do Estado. PM, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, CETESB, todo mundo se envolveu nisso. Até a Polícia Rodoviária Federal já foi acionada, a Receita Federal, COAF. Então, há uma operação em curso. Essa operação identificou uma conivência da Guarda Municipal e da PM com o PCC, que opera na Cracolândia, identificou os tentáculos dos criminosos com a favela do Moinho. Havia uma conexão entre o crime organizado e a favela do Moinho, e a gente honesta, gente muito trabalhadora que mora na favela do Moinho. Então, essa remoção que está acontecendo agora, ela está sendo feita de forma adequada? O que há de efeito desta ação do Ministério Público com o que está acontecendo agora na Cracolândia? Tem algum resultado efetivo ou é só marketing? Então, é preciso esclarecer, Fabíola. Mas, como disse no início, não desaparece por um passe de mágica um problema do tamanho da Cracolândia. Eu vivi em São Paulo, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu saí há muitos anos da cidade, mas há 3 décadas eu estava em São Paulo, morando em São Paulo, trabalhando aí na Folha de São Paulo. E a Cracolândia já era um problema pulsante naquela ocasião. Muito antes disso, não some um problema desse tamanho, Fabiola, de tantos anos, assim do dia para a noite. Então é preciso explicar o truque. Que há um truque, há. E nós não podemos admitir que um problema desta magnitude seja transformado em mero truque eleitoral. Não dá para suportar algo assim. Então é preciso que a gente esclareça o que de fato está acontecendo. Forte isso aí, hein, Josias? Um truque. É um truque ou não é um truque? O que nós estamos vendo acontecer na Cracolândia neste momento? Nós já estamos em contato com o promotor de justiça do GAECO de São Paulo, Lincoln Gaquia, conosco ao vivo aqui no nosso All News, para que a gente possa falar. Ele entra e ele sai um pouquinho, porque a gente está aqui numa salinha. Vamos ao intervalo para quem está nos acompanhando na TV. A gente segue pelo YouTube e a gente está se conectando com o promotor Lincoln Gaquia. A gente continua pelo YouTube falando sobre esse assunto. Enquanto ele não retorna, se ele retornar, coloca ele na tela aqui para a gente, que aí a gente já dá o bom dia a ele. Vamos lá, Sakamoto, sobre a Cracolândia acabar ou não. O Josias está falando aí que parece algo que é muito voltado é um truque de marketing. Você acha que é possível um dia acabar com a Cracolândia, ou isso é realmente uma frase de efeito que já foi usada pelos políticos, pelos candidatos aqui principalmente? Acabar com a Cracolândia é possível, né? Depende de ações que passam por inteligência
inteligência policial, a inteligência investigatória do Ministério Público, passam por sufocar as drogas que chegam, né, o dinheiro e principalmente os lucros advindos, porque, vamos ser sinceros, os principais e os mais ricos traficantes não moram na favela, né, o pessoal que banca todas as operações de venda de droga não moram na favela, moram longe, da mesma forma que o pessoal que vende armas também não mora na favela, mora muitas vezes em bairros ricos, né, e tomam seus coquetéis de camarão e uísque de 21 anos, né, com felicidade e sentido seguro, porque, inclusive, são celebrados pelo dinheiro ou pelo seu prestígio. Agora, é possível, atuando com inteligência, de um lado, do outro lado, atuando na questão de saúde pública, de acolhimento, de reintegração e tudo isso mais, que faz parte desse processo, ou seja, tanto na questão do crime quanto na questão do usuário. Mas, Fabiola, o que não vai resolver? Isso vai ser difícil? É difícil. Demanda paciência? Demanda paciência. Paciência que não existe na política brasileira, que está acostumada a que as políticas têm que mudar a cada 4 anos, porque muda um mandatário de plantão. Muda o mandatário, a política inverte de tudo. Então, aquilo que estava sendo feito de uma forma gradual, mas produzindo resultado, não dá tempo, aborta-se aquilo, recomeça de novo, porque cada político tem que ter a sua marca. E aí o negócio não vai para frente. Nenhuma política de acolhimento social vai para frente. Né? E aí, Fabiola, para que isso dê certo, além desse trabalho de combate ao crime, além desse trabalho de assistência social e de acolhimento, né, que passa não por botar pessoas, muitas vezes tipo, em comunidades terapêuticas que escravizam, isso a gente que escraviza mesmo, o governo federal liberta muitas vezes gente de lá, né, mas que trabalha de uma forma de reintegrar aquele pessoal. Só que, por fim, para que tudo isso dê certo também, tem que lembrar de que a gente não tem uma solução se continuar sendo adotado um modelo de guerra às drogas que é falido pra caramba. Você não vai resolver, você pode combater a Cracolândia, mas você não vai zerar o consumo de drogas numa cidade, num estado, num país, simplesmente na base da porrada ou na base do tratamento de saúde pública. Não vai. Isso é uma outra coisa, não vai. E o que a gente tem usado, Fabiola, é exatamente isso. Tem se usado uma política de combate às drogas, muitas vezes para fomentar os interesses do mercado imobiliário.